Boa tarde, mais uma semana começando aqui no Ligado no Esporte. Até sábado você vai ter muitos gols, informações e novidades também pra você. E olha, o fim de semana foi complicado demais pros paulistas, viu? Começando pela situação mais grave, né? Tudo corria bem para o Palmeiras, até que uma decisão errada e um apagão colocou tudo abaixo. Em poucos minutos, o time sofreu uma virada incrível em Santa Catarina e foi derrubado contra o Figueirense. Tudo corria muito bem para o Palmeiras, pelo menos no primeiro tempo. Mesmo sem caprichar, o time criava os lances como esse de Henrique, Cristaldo e Valdívia. Até que Cristaldo decidiu acertar a pontaria. Bom lance pelo lado esquerdo e depois do cruzamento, o argentino bate de canhota. Belo gol, 1-0. E olha que no segundo tempo o Verdão teve mais chances. Valdívia encontra Cristaldo que para em Thiago Volpi. Mas aos 22 minutos, um erro que poderia matar o jogo custa caro ao Palmeiras. Olha que ótima trama do time alviverde que termina com Valdívia frente a frente. Acredite, ele prefere o passe e não chuta. Chance incrível desperdiçada. E aí, meu amigo, isso foi o bastante para o Figueira acordar, ajeitar a casa e aproveitar os erros do Palmeiras. Aos 31, cruzamento na área, Cleiton cabeceia e empata, 1-1. Um minuto depois, aos 32, novo cruzamento para Cleiton, que vira 2-1. Mais 3 minutinhos e aos 35, mais uma bola na área para agora Marcão anotar o terceiro. Isso mesmo, em 4 minutos, o Palmeiras sofre um apagão e 3 gols. Bernardo ainda leva perigo nessa falta e Marco Antônio também nesse chute para fora, mas o placar não muda. Mais uma derrota do Palmeiras que segue no Calvário. 3-1 Figueirense, placar final. O Palmeiras não podia ter perdido essa partida, né? E o Palmeiras é o 17º e já começa a ver os times da frente se distanciando da zona de rebaixamento. Na quinta-feira, o Verdão tem confronto direto pelo Brasileirão contra a Chapecoense. A partida vai ser no Pacaembu. E a fase boa, será que passou? O São Paulo somou 4 jogos sem vitórias, em 4 jogos nesse fim de semana. O time caiu diante do Fluminense em pleno Morumbi e, além de se distanciar ainda mais do Cruzeiro, viu os outros times ameaçarem a posição no G4. O primeiro tempo entre São Paulo e Fluminense foi bom, mas sem brilho. As duas equipes tiveram problemas na hora de finalizar. O lance que assusta começa nesse passe para Pato, que tenta ajeitar para Kardec, mas Cavalieri afasta o perigo. O time do Morumbi ainda aproveita o rebote. Depois do cruzamento de Auro, o Pato tenta e para de novo em Cavalieri. Na etapa final, tudo mudou. Logo aos 7 minutos, falha do sistema defensivo do tricolor, que deixa Fred sozinho. Mesmo com um toque estranho, ele vence Rogério. 1-0 Fluminense. E o São Paulo responde bem ao gol. Aos 11, de Ganso para Kardec e de Kardec para Pato, mais um dele. 1-1. Logo depois, um lance para cada. Primeiro com Cícero nesse chute perigosíssimo que passa muito perto. Depois com Ganso, que assusta a Cavalieri. Era preciso um erro de algum dos dois para o gol sair. E ele acontece do lado São Paulino. Fred engana 2, serve Wagner que passa fácil por Auro e bate no canto para colocar o Fluminense na frente de novo. 2-1. E aí o time da casa não teve forças para reagir. Apenas Osvaldo dá trabalho para o goleiro do Fluminense. E o São Paulo para de criar mesmo. Só que do lado carioca ainda dá tempo para Conca cobrar essa falta magistral, que deixa Rogério Ceni sem reação. Isso para aumentar o placar e agravar a atual situação do São Paulo, que não vence há 4 partidas. Resultado no Morumbi, Fluminense 3, São Paulo 1. O São Paulo parecia que lutar por título, né, mas acabou ficando pelo caminho. E depois de 4 jogos sem vitória, você já imagina o que aconteceu com o São Paulo, né? Mesmo na terceira posição, o time agora está a 4 pontos do vice Inter e a 10 do líder Cruzeiro. Já amanhã, o tricolor recebe o Atipato pela Copa Sul-Americana e não vai ter tempo nem para descansar, viu? E no sábado, o duelo é contra o Grêmio, na casa deles, pelo Brasileirão. Atlético Paranaense e Corinthians fizeram um jogo equilibradamente ruim na Arena da Baixada. Bastava um erro de alguém para decidir o jogo.
e foi o que aconteceu com o Timão, que somou a segunda derrota seguida no Brasileiro. Do começo ao fim tivemos um jogo equilibrado na Arena da Baixada. Podemos ver pelas chances, uma de cada lado. Começando por essa de Marcos Guilherme. Já Malcom precisa calibrar a pontaria. O Corinthians tenta de novo nessa boa jogada pelo lado direito, mas Guerreiro fura e perde grande chance. Já do outro lado, Douglas Coutinho testa e a bola passa perto demais. Até que na reta final do primeiro tempo, o Atlético Paranaense briga por essa bola e é ajudado por um erro do Corinthians. Pênalti de Elias Encléo que na verdade nem precisa discutir. Ele mesmo bate e abre o placar, 1-0 Atlético. E aí no segundo tempo, o Atlético Paranaense foi humilde o bastante em saber que deveria se fechar para buscar os contra-ataques. Foi isso que fez e com muita eficiência, até porque o Corinthians só cria nesse lance com o Fábio Santos. E na cabeçada de Anderson Martins, mais nada. Em mais um jogo fraco, derrota que afasta o Corinthians do G4. Placar final, 1-0 Furacão. Quantas incertezas lá no Timão, hein? O Corinthians está em queda livre na tabela e já é o 7º colocado. Mesmo assim, o time está embolado com as outras equipes que buscam vaga no G4. São apenas 3 pontos que separam o Timão do São Paulo. Na quarta, o Corinthians volta a campo para jogar pela Copa do Brasil. O confronto vai ser diante do Atlético Mineiro na Arena Corinthians. E parada rapidinha no Ligado. E depois do intervalo você vê que a Votuporanguense expulsou os fantasmas do Plínio Marim e começou muito bem a segunda fase da Copa Paulista. Nós já voltamos.